no quarto domingo do tempo da Páscoa e, portanto, o domingo do Bom Pastor. Esse domingo que foi instituído como o Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Já que Jesus Cristo é o bom pastor de nossas almas, é o pastor de toda a igreja, e como Jesus quis delegar também esse poder de pastorear a pessoas concretas, ao Papa, aos bispos e aos presbíteros, então a igreja instituiu essa jornada mundial de oração, onde toda a igreja é convidada nesse dia a rezar, a oferecer o sacrifício da Santa Missa, a Santa Comunhão, as demais orações que nós fizemos ao longo do dia, em favor daqueles que se identificam com Jesus, bom pastor, pelo sacramento da ordem, seja no grau do presbiterado, segundo grau da ordem sacerdotal, ou do terceiro grau, o grau do episcopado. É dia de rezar, portanto, pelo Papa, pelos bispos em comunhão com o Papa, que estão espalhados pelo mundo todo, de maneira particular, é claro, pelos bispos da nossa diocese de Anápolis, Dom João, bispo diocesano, Dom Dilmo, bispo auxiliar, e rezar por todos os padres, presbíteros, para que vivamos com fidelidade a vocação a qual fomos chamados. É muito importante rezar sempre pelas vocações, por aqueles que já são sacerdotes, mas também por aqueles que estão em discernimento vocacional, pelos seminaristas que estão no seminário, que serão futuros sacerdotes da igreja. A nossa diocese de Anápolis é uma diocese abençoada em vocações, sempre foi. E atualmente temos um bom número de seminaristas, são 37 rapazes no seminário atualmente, em diversas fases da formação, preparando-se para o sacerdócio. Esse caminho de preparação que é bastante longo, a igreja leva muito a sério a formação dos sacerdotes, para que sejam o melhor possível formados, para que tenham uma profunda experiência de oração, que possam realizar os estudos necessários para serem bons pastores que pregam a verdade do Evangelho, a doutrina católica em sua integridade. Atualmente o programa de formação tem a duração de 10 anos. Então um rapaz que, concluído o ensino médio, entra no seminário, ele tem que percorrer um caminho de 10 anos até chegar a ser padre. São 8 anos de estudos, um ano introdutório, 3 anos no bacharelado de filosofia, mais 4 anos no bacharelado de teologia, e então termina a fase de estudos acadêmicos. Depois ele faz 1 ano ainda de experiência pastoral, estágio pastoral prático em uma paróquia, é ordenado diácono, e depois de mais 1 ano exercendo como diácono, finalmente é ordenado padre, presbítero da igreja. Devemos rezar especialmente pelo nosso diácono Roniran. Temos um diácono na nossa diocese que mês que vem vai completar essa longa etapa de formação. Se Deus quiser, dia 25 de junho, será ordenado presbítero da igreja. Rezemos desde já por ele, para que seja um sacerdote alegre, zeloso, douto, que possa então ser um bom instrumento nas mãos de Cristo. Porque é disso que se trata, irmãos e irmãs. Precisamos rezar pelos sacerdotes para que nós, que abraçamos o ministério ordenado, estorvemos o menos possível a Jesus Cristo. Porque Cristo é o único e verdadeiro pastor de nossas almas. Ele é o único e eterno sacerdote. Nós vamos rezar no prefácio da missa, logo mais, na liturgia eucarística, prefácio da Páscoa número 5, que fala justamente desta realidade. No Novo Testamento, Jesus une na sua pessoa todos os elementos do Antigo Testamento presentes na liturgia, que antes estavam dispersos, que eram ocupados por diversas
diversos personagens diferentes. No Antigo Testamento existia o Templo de Jerusalém, não é assim? E no templo tinha o altar, primeiro elemento do sacrifício, o altar sagrado. O segundo elemento era o sacerdote, os membros da tribo de Levi, que eram então consagrados sacerdotes para servir no altar do templo. Eles eram responsáveis, sobretudo, por sacrificar as vítimas, o terceiro elemento do culto. Os cordeiros, os bois e outros animais que eram ali sacrificados e o seu sangue era derramado sobre o altar. Existia o sacerdote, o altar e o cordeiro. Cristo, nosso Senhor, assume em si mesmo essas três funções. Jesus Cristo é o único e eterno sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus, que se sacrifica para a salvação de cada um de nós. E Ele mesmo é o altar, porque o seu próprio corpo é o altar do sacrifício. E Ele mesmo, em união com o Pai e o Espírito Santo, é o Deus que acolhe esse sacrifício. Ele é tudo para nós. Na igreja, portanto, os sacerdotes, os padres e os bispos somos apenas ministros de Cristo, identificados com Jesus Cristo pelo sacramento da ordem. E por isso devemos levar uma vida coerente com esse ministério, para que estorvemos o menos possível a Cristo, para que Cristo possa continuar agindo na igreja, através da sua palavra e através dos sacramentos. Disso que se trata. Irmãos e irmãs, rezemos, portanto, pelas vocações nesse dia e sempre, para que tenhamos santos sacerdotes, a fim de que mais facilmente caminhemos para Deus, para que o Cristo bom pastor, através desses pastores visíveis que temos na igreja, possa continuar nos conduzindo a verdes pastagens. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, o bom pastor que carrega a ovelha ferida nos ombros e a conduz para ser curada. O bom pastor que livra as ovelhas, ou seja, cada fiel cristão, do lobo voraz, que é o demônio, que quer nos arrastar para longe da graça, que quer nos afastar do convívio com o Senhor, que quer nos levar para a perdição. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, interceda por todos os ministros ordenados e hoje também interceda e abençoe as nossas mães no dia que nós as celebramos, a fim de que sejam sempre de novo estas joias na nossa vida, este porto seguro no qual confiamos, estas mantenedoras da nossa vida e do nosso caminhar de cristão. Que assim seja. Professemos.